E hoje, gente, no nosso quadro aqui da Unimed Costa Oeste, né, vamos falar aí sobre espondilite, né, anquilosante. E o nosso convidado, né, o cooperado da Unimed Costa Oeste, o reumatologista, né, da Unimed, o Dr. Leonardo, ele está aqui ao vivo com a gente, claro, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês aí de casa também. Em primeiro lugar, boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais aqui ao vivo, já estivemos muitas vezes juntos na cidade de Toledo e agora é um prazer receber você aqui no nosso programa. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Leonardo, eu queria que você começasse então explicando pra gente, né, o que é espondilite anquilosante, né? Esse nome que é um pouquinho complicado, mas para as pessoas começarem a interagir com a gente aqui também. Então, a espondilite anquilosante, né, ela é uma doença inflamatória, uma doença reumática, inflamatória, né, que ela se caracteriza por inflamação que pode acontecer nas articulações das pessoas, né, principalmente grandes articulações no joelho, quadril, às vezes cotovelo, e também o que a gente chama de manifestação axial, que é quando ocorre uma inflamação na coluna vertebral e também na articulação da bacia, que a gente chama de articulação sacroiliaca, que é uma articulação interna que fica dentro da bacia. Essa é a característica principal dessa doença da espondilite anquilosante. Ela faz parte de um grupo grande de doenças que a gente chama de espondiloartrites, né? Mas ela é a principal doença desse grupo. A gente inclusive está vendo algumas imagens aí na tela, né, da parte da coluna ali, doutor. Mas quais que são as causas dessa doença, doutor? Então, basicamente é uma doença que tem uma característica de ter uma predileção genética, né, um envolvimento da parte genética do indivíduo, né, então ele tem que ter essa predisposição para desenvolver essa doença, né, e tem alguns outros fatores que a medicina ainda não sabe por quê, né, que essas pessoas que têm a predisposição desenvolvem, outras não, né, mas é multifatorial, mas o fator genético nessa doença é muito importante. Inclusive existe um marcador, né, que nós solicitamos nos exames de investigação laboratorial, que é um marcador laboratorial que a gente chama de HLA-B27, ele está fortemente associado com a ocorrência da espondilite anquilosante. Doutor, mas tem assim um grupo de risco que é mais propenso ao desenvolvimento ou é mais hereditário mesmo? Por que acontece isso? Então, é uma doença, ao contrário do que muitos pensam, né, que as doenças reumáticas, né, os reumatismos são doenças dos idosos, né? Nesse caso específico, não. Né? Na espondilite anquilosante e nas espondiloartrites em geral, que são as doenças da família da espondilite anquilosante, né? A gente percebe que o surgimento dessa doença é na idade jovem, né? Inclusive ali próximo dos 20 anos de idade, geralmente antes dos 45, né? Até os 45 anos é a faixa etária que vai surgir essa patologia nos pacientes, né? E não existe um fator de risco específico, a não ser que a própria predisposição genética mesmo da pessoa para desenvolver. E são tipicamente jovens ou adultos jovens, né, que vão iniciar o quadro clínico da espondilite. E quais que seriam os sintomas dela, doutora? Assim, até para as pessoas que de repente estão assistindo a gente, falam, oh, será que tem, não tem, tenho dores assim, mas tem alguns sintomas específicos? Tem alguns sintomas mais característicos, né? Um deles seria a dor que a gente chama de dor de tipo inflamatória, que é uma dor que a pessoa sente, o paciente sente quando ele está em repouso, né, ou principalmente nas primeiras horas da manhã, ou até mesmo durante a noite. Né? Às vezes ele desperta à noite com alguma dor na região de coluna lombar ou nessa região das sacroiliacas, que é a região interna da bacia. O paciente costuma ter uma queixa na região posterior até da coluna e também na região, né, mais inferior à coluna, pegando a região de nádegas, né, que é essa dor referida da articulação sacroiliaca. E esse sintoma costuma acontecer ou de noite ou durante as primeiras horas da manhã, que é uma dor tipo inflamatória. E ela vai melhorando com o passar das horas do dia ou até com o movimentar, né, com a atividade física do paciente no seu dia a dia, né? Essa dor ela começa a dar uma melhorada. Né? Então o paciente costuma ter uma rigidez no período de manhã, né? Rigidez matinal, que costuma levar alguns minutos ou horas até. E isso vai melhorando com o passar das horas do dia, né? Isso é uma dor de característica importante que sugere que seja uma dor de origem inflamatória. Aí tem que prestar atenção e procurar uma assistência médica para investigar. Doutor, e como que funciona o diagnóstico para ter certeza qual que é o tipo de doença, o que está acontecendo ali? A gente tem os critérios de diagnóstico, né, de todas essas doenças, né? Mas basicamente o que o médico vai avaliar é o tipo dessa dor, que o horário também. É o horário da dor, né? Se a dor tem essa característica inflamatória,
né? Se é uma dor referida assim, na coluna ou na sacroiliacas, e o paciente também pode ter o que a gente chama de manifestações periféricas, que são as artrites, né, as inflamações nas articulações, nas grandes articulações, e também nos tendões e na inserção dos tendões nas estruturas ósseas, que é o que a gente chama na medicina de ênteses, né? Tem esse nome específico, e nessa doença especificamente existe muito acometimento dessa inserção dos tendões. Um tendão que é muito comum termos esse acometimento, que a gente chama de entesite, né? O tendão do calcâneo, aquele tendão de Aquiles, que é o tendão por trás do nosso calcanhar, né? Ali é um tendão que chama atenção também para a ocorrência. Se o indivíduo é jovem, ele não teve nenhum trauma, ele começou a inflamar esse tendão ali, tem que prestar atenção também para a possibilidade da espondilite anquilosante, tá? E essa doença também ela pode fazer manifestações extra-articulares, ou seja, pegar outros órgãos, né, ou ter associação de inflamação em outros órgãos, como o intestino, né, as doenças inflamatórias intestinais, às vezes também estão associados com acometimento reumático, né, nas espondiloartrites, às vezes inflamação no olho, dentro do olho, né, na região que a gente chama de úvea, fazendo as uveites também tem essa característica. Então, todos os sinais o médico vai identificar para conseguir enquadrar o paciente nos critérios de diagnóstico, né? Doutor, e foi realizado o diagnóstico, né? Como que ocorre daí o tratamento dali para frente? O tratamento vai depender de que fase que está o paciente, né? Inicialmente, a gente inicia com tratamento com medicamentos anti-inflamatórios, né? Existem os medicamentos que a gente chama de modificadores da história natural da doença, né? Que são remédios que a gente usa mais específicos, né? Para controlar essas artrites, né? E tem alguns remédios que são os imunobiológicos, né? Que são os remédios um pouco mais modernos do ponto de vista evolutivo dos nossos tratamentos, né? Que são utilizados para aqueles casos que não respondem, né, a esses tratamentos iniciais, né? Ou quando tem um acometimento muito severo em coluna, em sacroiliaca, a gente vai optar pelos imunobiológicos em alguns casos, né? E casos refratários também, né? E voltando até um pouco na parte de diagnóstico, Mauro, é importante frisar também que tem exames de imagem que ajudam também, além daquela conversa que o médico tem, né, para identificar essas inflamações, né, desde raio-x até às vezes ressonância magnética, ultrassonografia, a gente consegue identificar. Isso também a gente consegue usar esses exames para nos ajudar a escolher, né, a melhor opção de tratamento dependendo da fase que esse doente se encontra, né? Doutor, e quais que são as recomendações para lidar então com a espondilite anquilosante? Tem algumas recomendações especiais ali? Sim, né, além da procura pela assistência médica precoce, que é sempre melhor, né, quanto antes a gente inicia o tratamento desses pacientes, melhora o prognóstico deles, né? A própria atividade física, nesse caso, a gente recomenda, né? Como um dos meios que não medicamentoso de tratamento, né? O paciente tem um benefício do exercício físico, desde que não tenha assim, exercício com impacto, então toda essa mobilidade do paciente, alongamentos, fisioterapia é muito importante também para esses pacientes com espondilite anquilosante, faz parte do tratamento também, né? Não só medicamento, mas fisioterapia, alongamentos, às vezes o pilates também, são métodos que a gente recomenda também para que o paciente trate e tenha uma melhora mais objetiva da sua doença, né? E essa doença, doutor, ela tem cura ou é esses cuidados que tem que ter? Essa é uma pergunta que muitos pacientes fazem, né? Então, como muitas outras doenças reumatológicas, né, a gente não diz cura, a gente usa um outro nome que é remissão. Então, a gente busca induzir a remissão dessa doença, né? Então, são doenças incuráveis, na grande maioria das vezes, a maioria dos reumatismos, né, das doenças reumáticas, e a espondilite anquilosante também. Ela não tem cura, mas ela tem tratamentos. Os tratamentos são muito eficazes, né, principalmente esses imunobiológicos hoje em dia, né? Então, o tratamento aliado com a atividade física do paciente, o paciente costuma, né, na grande maioria das vezes, ter uma excelente evolução dessa doença. Eu tenho muitos pacientes que têm a doença que parece que nem são doentes, né? Andam de bicicleta, fazem suas atividades físicas, né, regularmente, desde que trate, acompanhe tudo de forma adequada, né? Então, tem um bom prognóstico essa doença, identificando sempre no início, né, dos sintomas. Doutora, a Márcia Fernandes de Cascavel, ela perguntou se quem tem espondilite pode engravidar. Pode sim, né? A gente tem que tomar cuidado com relação ao que tipo de tratamento que essa pessoa está fazendo, né? Tem alguns medicamentos, né, que não podem ser utilizados durante o período de gestação ou antes, né, da pessoa engravidar, já deve ser planejado. Então, sempre é melhor conversar com o seu médico para
programar essa gestação para ver se a doença está controlada e se não tem nenhum medicamento ali que possa causar algum prejuízo eventual na gestação. Então sempre conversa antes e planeja, né, para quem tem a doença, né? Até porque, por causa de medicamentos também, né? Que a gente sabe que na gestação não é qualquer medicamento que as gestantes podem tomar, tal. E o importante é isso, é você conversar antes com o seu médico também. Mas ela tem uma maneira, doutor, de prevenir essa doença? Uma vez que já prevenção. diagnosticada, né? Uma vez já diagnosticada, a prevenção principal é a alimentação balanceada, a atividade física regular, né? E o acompanhamento médico o quanto antes seria a maneira de prevenir a evolução, né? Há alguns anos atrás a gente não tinha, né, à disposição todo esse arsenal terapêutico, né, de medicamentos que a gente tem hoje, né? Então muitos pacientes evoluíam de forma desfavorável, né, com um processo inflamatório na coluna, né? A coluna inclusive ficava com o que a gente chama de um achado radiológico, que é a coluna em bambu, né? As vértebras ficavam fusionadas por calcificação de ligamentos, né? E o paciente acabava ficando com deformidades, com uma posição característica, né? Graças a Deus, hoje, com o que a gente tem disponível, a gente consegue evitar justamente essa progressão do paciente para esse grau de acometimento, né? É importante também a gente tirar aquela mania de falar que reumatismo é essa coisa de velho, né? Não é não, você está com dores, está sofrendo, não custa procurar. O doutor mesmo falou que tem jovens que têm também essa doença, então o importante é você procurar prevenir, como a gente fala, a prevenção é tão importante também e com certeza vai tirar essas dores, você vai ter uma vida bem melhor, né, doutor? Sem dúvida, essa doença especificamente é uma doença de jovens, né? Então, quanto antes procurar o atendimento, né? Não negligenciar seus sintomas, né? Procure assistência médica, né? Faça um diagnóstico precoce para justamente prevenir a evolução desfavorável da doença. Isso aí. E de repente você em casa aí também ficou com mais dúvida, quer saber mais sobre esse assunto, né? Pode interagir com a gente aí, né? Pra gente trazer o doutor de volta. Acho que chegou uma pergunta aí pra gente, né? Doutor, uma pessoa com espondilite, ela não pode fazer, o que ela pode fazer assim na academia normalmente? O que ela pode fazer de exercícios ali? Então, quem mandou pra gente foi a Mônica do bairro Brasília. Então, Mônica, a atividade física é recomendável, né? Na espondilite anquilosante, né, e também nas espondiloartrites, né, desde que a doença esteja controlada, né, a pessoa quando está com uma inflamação aguda, ela deve evitar alguns exercícios, né, obviamente, né, mas a atividade física aeróbica, envolvendo principalmente alongamentos, né, atividade de baixo impacto que a gente fala, né, é muito favorável, né, nessa doença, tá? Então a gente recomenda que se faça atividade física e no caso aí de academia é sempre bom, né, fazer atividade física sob a orientação de um profissional, de um educador físico, não querer fazer sozinho, né, o exercício físico. Porque tem que ser de baixo impacto, como você falou, já está com dores. Se for lá querer levantar peso, fazer um crossfit, não vai dar certo, você vai sofrer ainda mais. Por isso que a gente fala que é importante acompanhamento. Até uma caminhada já ajuda também, né, doutor? Com certeza. Tá valendo, é o mais fácil, é o mais acessível, né, o exercício de caminhada. Legal. Gratidão, doutor. Muito obrigado por vir tirar nossas dúvidas aqui. Bom retorno lá para Toledo. Manda um abraço pro pessoal da IMED também e venha mais vezes aqui com a gente. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez. Gratidão. Bom, gente, olha só, para chamar